E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos resolver mais uma questão da prova do Banco do Brasil. Então vamos lá, questão 19. Tá? Então, a gente tem, o método de bissecção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Tá? Lembrando que raiz de uma equação é a solução de uma equação, beleza? Como que seria, por exemplo, se eu tiver essa equação aqui, 2x mais 4 é igual a 10. Qual que seria a solução dessa equação? A solução é o valor do x. Então, a gente sabe que se o x for 3, a gente tem 2 vezes 3, que é 6, 6 mais 4 é 10. Então, o x é a raiz dessa equação, beleza? Então, a gente usa esse método para resolver esses tipos de equações. A gente pode utilizá-lo para determinar as raízes de algumas equações. Tá? Começa-se com o intervalo AB, que contém uma raiz. E em cada passo do algoritmo, reduz-se o intervalo pela metade, usando-se o teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 2. Só dar uma explicada mais ou menos como é que ele chegou nisso aqui, né? Porque os próximos passos eles são análogos. Então pensa o seguinte, imagina, ele quer determinar a solução de uma equação. Então imagina que você tem a reta numérica aqui. E o intervalo é entre dois valores, onde a gente tem um valor que ele estipulou que é o valor A e o valor B. Então, o que acontece? Na reta numérica, a gente tem lá a reta 1, 2, 3, 4 e vai indo. Entre os valores 1 e 2, a gente tem infinitos números também, né? Lembrando disso. Então, imagina que a gente tem esse intervalo de dois números aqui. Ele fala que, por exemplo, se a raiz ela está entre esses dois valores, vou representar aqui pela letra R, para falar a raiz. Para a gente determinar a raiz, basta a gente utilizar esse método da bissecção. Quer fazer o quê? Achar o valor do ponto médio entre esses números. Então, como que a gente faz? Basta você pegar o maior valor, que nesse caso é B, subtrai o menor valor, que é o valor de A, e faz a média dessa subtração, que nesse caso aqui, a média vai obter 2, beleza? Então, isso quer dizer que esse valor do meio aqui, que a gente determina, é esse número aqui, b menos a sobre 2. Percebe que ele está mais próximo da raiz, né, da minha equação. Então, a gente vai fazendo esse método infinitas vezes, dividindo sempre por 2. Dividir ele por 2, e depois se eu dividir esse por 2 de novo, ele dá 4, se eu dividir por 2 vai dar 8, então fica b menos a sobre 2, b menos a sobre 4, b menos a sobre 8, b menos a sobre 16, e aí vai indo, tá? Então a gente faz esse método para poder chegar próximo à solução da raiz. Até aqui tranquilo, né? Aí ele fala, esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para aproximação. Então, esse aqui não cabe muito entender, mas ele fala que a gente vai fazendo esse método até esse número b menos a sobre alguma coisa, ele ir se aproximando de alguma forma do r, tá? Tanto na direita quanto na esquerda. E esse intervalinho aqui, que é de aproximação, percebe que desse número para o b, o r ele tem esse intervalo aqui, que é o que a gente chama de erro. Agora, entre esse novo número e esse, tem esse intervalo que é o erro. Percebe que o erro vai diminuindo cada vez mais conforme a gente vai aumentando o número que a gente vai obtendo usando essa fórmula. Então, é isso que ele está falando. Esse erro ele vai sendo um erro mínimo, né? O comprimento menor, o erro mínimo possível. Aquele colocou erro máximo, mas na verdade é erro mínimo, né? Porque a gente vai reduzindo esse erro por aproximação, tá? Então vamos lá. Isso aqui ele só explicou sobre o método da bissecção, daqui até aqui. Aí a gente vê que o problema pede. Para aplicar esse método no intervalo entre 1 e 5, a gente sabe que tem um intervalo de um número que vai de quem? Do número
1 até o número 5, tá? Quantos passos serão necessários para obter o intervalo de comprimento menor do que 10 elevado a menos 3? Então, a gente quer obter quantos passos são necessários para obter um intervalo menor do que isso. Então, tem que ser menor do que esse. Tá? Então, vamos usar essa ideia. Ó. Como a gente quer obter um intervalo menor do que isso, essa daqui é a formulinha geral que a gente obtém do número de passos que ele me dá no problema, certo? Então, vamos copiar ela aqui, ó. Fica B menos A dividido por 2 elevado a N. Vamos entender o que essa fórmula está falando aqui, para depois a gente analisar o problema certinho. Então, o que acontece? Ó, essa fórmula é a fórmula representada do intervalo que eu acabei de explicar aqui. Tá? Então, percebe, ó, esse N é um número natural. Quando o N vale 1, isso quer dizer que a gente vai aplicar a fórmula somente uma vez. Quando a gente aplica uma vez, como é que ela vai ficar? Só para entender o que ele está falando ali no problema. 2 elevado a 1 vai dar 2. Então, quando a gente aplica uma vez, a gente obtém isso aqui. Tá? Quando a gente aplica duas vezes, a gente vai dar 2 elevado ao quadrado. Certo? Só que 2 ao quadrado é quanto? É 4. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui é igual a o número que a gente obtém de 2 ao quadrado é 4. E isso aqui, ó, é quando a gente faz duas vezes, certo? Então, ó, se fosse, por exemplo, 3 vezes, seria 2 elevado à terceira. E vai indo. Isso é o que o problema ele tá nos dando. E essa é a fórmula geral. Essa daqui, ó. Essa é a fórmula geral do número de passos. Então, o que ele fala? Vamos substituir os valores que a gente tem, porque aí a gente vai entender depois o que é esse 10 a menos 3. Ó, quem que faz o papel do A aqui? O 1, tá? O 1, ele faz o papel do A. Quem está fazendo o papel do B aqui na fórmula? O 5. Então, se eu substituir ele na fórmula, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar 5 menos 1 dividido por 2 elevado a n. Calma que depois nós vai ver isso aqui. Tá? Isso é o que a gente tem. Então, até aqui, a gente tem que isso aqui vai valer quanto? Vai ser 4 dividido por 2 elevado a n. Tá? Então, até aqui, a gente tem isso. Só que ele me fala, ó, a gente quer que quantos passos são necessários. Percebe que esse n ele tem a ver com a quantidade de passos, porque quando eu aplico o passo uma vez, ele dá 2. Quando o n for 2, são 2 passos. Então, a gente quer descobrir o valor do n nessa expressão. Só que a gente quer que essa quantidade de passos que a gente resolveu ali e obteve com essa fórmula aqui, ó. Vou parar aqui para não confundir. 4 dividido por 2 elevado a n, ele, ele tem que ser menor que 10 elevado à terceira. Então, tudo isso aqui ele tem que ser menor, esse símbolo é de menor, né? Do que 10 elevado a menos 3. Então, é só substituir aqui na fórmula e resolver. Tá?
Lembrando que esse símbolo de menor, como é que ele funciona? A parte aberta representa quem é maior e a parte fechadinha é quem é menor. Então esse número ele é maior do que esse. O que quer dizer o quê? Esse resultado ele é menor do que esse, que é o problema está pedindo. Então aqui é só resolver, ó. Vamos lá, a gente tem que descobrir o valor do n, né? O 2 elevado a n está dividindo. O que eu posso fazer? Ó, como a gente está trabalhando com o número n positivo, a gente poderia pegar e colocar ele passar multiplicando os dois lados, né? A gente poderia fazer isso. Daqui ele vem para cá, multiplicando. Essa é uma forma de fazer. E esse 10 elevado a menos 3 que está desse lado, posso passá-lo de cá, né? Então, como é que ficaria? Poderia fazer assim. Vai ficar, ó, 2 elevado a n é menor que 4 sobre 10 elevado a... Nesse caso aqui, ó, o que acontece? Como esse número aqui ele está negativo, ele passa para cá, o expoente dele muda ou não? O que vocês acham? Tem que lembrar aquela regra, né? Para eu poder fazer desaparecer esse número aqui, eu teria que dividir ele por 10 a menos 3. Então, ele não muda de sinal, beleza? Então, ele continua aqui a mesma coisa, esse 10 a menos 3. Então, aqui, se eu resolver, ó, como é que vai dar? Ó? 10 a menos 3, eu poderia mudar de posição, né? Se ele está embaixo, negativo, ele pode vir para cima com expoente positivo. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 10 elevado a mais 3. 10 a mais 3 é 1000, né? Então, você vê assim. Isso tem que ser menor do que 2 elevado a n. Beleza. Como eu quero descobrir o valor do n, eu tenho que deixar isso aqui tudo em bases iguais, né? Então, eu tenho que fazer decomposição no número 2. Então, eu sei que o 4, ele pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado, né? Aí vai ficar vezes o 1000. Quando eu faço a decomposição na base 2, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar 1000 por 2 vai dar 500, por 2 vai dar 250, por 2, 125. Aqui já não vai dar por 2, vai dar por 5, dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 elevado à terceira vezes o 5 elevado à terceira, que é menor do que 2n. O terceiro aqui do 5. Beleza. Certo? Isso. Tá, resolvendo isso aqui, ó, o que, que vai acontecer? Esse 2, ele vai dar 2 elevado à quinta, né? Porque a multiplicação de base igual conserva a base, somos expoentes dos dois aqui. Então, vai ficar, ó, 2 elevado à quinta potência isso tem que ser menor do que 2 elevado à quinta vezes 5 elevado à terceira tem que ser menor que 2 elevado a n. Então tá. Então agora vamos pensar, ó. Quando que esse número aqui
que a gente obtém, ele vai ser menor do que 2 elevado a n. Lembrando que n é um número natural. Então, a gente quer que esse número seja menor do que 2 elevado a n. Tá? Então, ó, pensa o seguinte. Se a gente utilizar ó, o n é igual a 5, que é igual a esse 5 está aqui, como é que vai ficar esse 2 elevado a n? Vamos escrever ele aqui. Só aumentar aqui um pouquinho. Passa de cá. A gente chegou até aqui, né? Vamos pôr de cá. A gente quer descobrir quanto isso aqui é menor do que isso para que n, né? Vamos fazer uma regrinha aqui, ó. 2 elevado a 5, ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando que se o n for 5, são 5 passos, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 6, dá 32. 32 é maior do que 2 elevado à quinta vezes 5 elevado à terceira? Não. Porque ó, só esse 2 à quinta, a gente já sabe que ele dá 32. E esse aqui, se eu usar o n valendo 5, ele dá 32 também. E esse 32 vezes um outro número vai dar bem maior. Então, com certeza, o 5 não é. Então, tem que ser um número maior. Então, vamos analisar quanto que dá 5 à terceira. É 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar 125. A gente tem que achar um n onde esse número vai dar maior do que esse. Tá? Se eu usar 2 à sexta, ó, 2 à sexta é só pegar esse resultado e multiplicar por 2 de novo, dá 64. Então, se eu fizer ó, 32... Opa, coloquei errado aqui. 32 vezes 125 vai ser menor do que 64? Não vai. 2 elevado à sétima, 128. 32 vezes 125 é menor do que 128? Não é. 2 elevado a 8. Então, você pode ir testando, né? Vai dar 256. Ele vai ser menor? Não é. 2 elevado a 9 vai dar 512. 2 elevado a 10 vai dar 1024. Ó, aqui nesse caso, a gente poderia ter usado até essa ideia aqui anterior. Não precisava nem ter simplificado aqui, né? A gente poderia ter chegado nesse 4 vezes 1000, que dá 4000, né? Aí tem que achar um n onde ele é maior do que 4000. Eu achei que resolvendo aqui ia dar para chegar, mas não dava por causa da decomposição do 5. Então, a gente pode ir resolvendo até dar. Ó, 2 elevado a 10 dá 1024. Então, a gente pode usar essa ideia aqui, ó, para analisar. Fica até melhor, tá? Em vez de usar ela. Então, a gente pode usar essa. A gente sabe que aqui é 4000. 4 vezes 1000 é 4000, né? Então, a gente vai fazendo 2 elevado a 10. Ó, percebe que o 10 aqui já tá, só que ele não deu. 2 elevado a 11. 2 vezes 1024 vai dar 2048. Já não dá. 2 vezes elevado a 12. 2 vezes isso vai dar 4096. Ó, percebe que quando o n for 12, já vai dar 4096. Então, quando aqui for 12, vai dar 4096. E 4096 é maior do que 4000. Logo, a resposta certa aqui é quanto? D, que é o número 12. Certo? Tranquilo? É isso aí. Obrigado.